Minha vida ela tem um antes e depois da mentoria. Até porque ela mexeu muito na minha vida pessoal. Até dentro da minha casa. Cultura organizacional para mim era uma coisa muito distante. Na verdade, para mim não fazia tanto sentido ficar olhando para uma coisa tão filosófica, às vezes até de muitos pensamentos, ao invés de olhar para os números. Eu sempre fiquei focado ali em trazer mais resultado, em baixar custo, aumentar as vendas. E talvez muito disso também em processos, mas não focado em cultura, em comportamento, em entender como que a cultura navegava dentro da companhia. E aí a gente conseguiu entender que os valores que são a base dessa cultura é que vão carregar de fato a companhia como um todo. Antes, o nosso PPR ele era medido só pelo resultado financeiro. Hoje, o nosso PPR ele é medido pelo comportamento. Parte é financeiro, mas o maior peso é comportamento e adesão à cultura da empresa. A mudança foi tão drástica, até mesmo dentro do meu coração, né, que eu consegui passar e ecoar isso para os meus liderados. Eles mudaram até o comportamento deles junto com o meu, porque eu tinha uma baixa disciplina, assim, por exemplo, nas reuniões. Eu chegava atrasado, às vezes marcava, desmarcava, e aí passou a ser sagrado. E isso ecoou para a empresa, eles começam a ter boas práticas a partir da cultura. Olha, a mudança em mim, ela foi tão evidente que até a forma de conduzir os meus liderados foi diferente. E passou a ser com muito mais disciplina e com uma base mais fundamentada para poder tomarmos decisões juntos. E obviamente que eu descobri, inclusive, apesar de eu sempre falei para o mundo que eu não era centralizador, e eu fui descobrir na mentoria que eu era centralizador, que eu gostava de participar das decisões, das mínimas decisões. E eu criei um time muito dependente. E de fato o time ele tem crescido muito. Já é um time super sênior, né? Ele é um time que entrega muito, mas ainda tinha aquela decisão final, eles esperavam que eu falasse. Hoje eu não mais fico segurando a decisão final. Então eu entrego, falo, a responsabilidade é sua. E aí eu consigo ter um tempo maior para poder olhar para a estratégia, fazer a visão de longo prazo. E olhar para aquilo que de fato o CEO tem que ficar olhando. Então eu consegui descentralizar, né, essa liderança, e enxergamos no time uma mudança também muito grande. O que aconteceu? Eles tinham essa responsabilidade mitigada e agora eles conseguem navegar, trafegar muito melhor dentro da empresa, que antes eu achava que era algo só filosofia. Eu entendi que a prática ela é real, ela é tangível. Quando a gente começa a mudar a cultura, a forma da gente olhar para a empresa, olhar para as pessoas e olhar para si mesmo, você consegue fazer com que o ambiente ele se torne um pouco mais saudável e fluido para a resolução de todos os problemas, para poder alcançar os objetivos da companhia. Curiosamente, a mentoria de cultura ela veio no momento que a empresa está passando por uma crise financeira, onde a gente recebeu um default de um grande cliente nosso, e isso foi um golpe mesmo na empresa, assim. E então a gente teve que fazer uma gestão de crise, aprendendo a trocar a cultura, a melhorar a cultura da empresa, a colocar de fato a cultura para rodar. Não somente pela questão da crise, mas porque a gente começou junto com a crise, aproveitamos a crise financeira para que a gente pudesse implantar uma cultura de baixo custo, de não desperdício. Tudo isso foi um conjunto e a gente conseguiu maximizar e potencializar a adesão à cultura dos funcionários, baseados, obviamente, na crise financeira. Certamente o meu entendimento sobre cultura ele fortaleceu o meu entendimento sobre visão, missão e valores. E às vezes aquilo para mim era só algo para pendurar no quadro e colocar na parede. E aí quando eu fui entender que a visão ela tinha que refletir aonde nós iremos e que aquilo vai ser um guia para os funcionários, um guia para os colaboradores, para cada diretor, para cada gerente, supervisor, cada soldado que temos aqui, né? É um guia de fato, aquela visão ela vai mostrar onde nós vamos chegar e dar um norte para as pessoas. Isso foi impressionante. Foi uma quebra de paradigmas para mim, onde eu achava que aquilo ali era simplesmente para gringo ver, para inglês ver, vamos dizer assim, né?
Mas não é o caso, não. De fato, assim, a missão, visão, valores, o entendimento da cultura, ele é um guia para a empresa. E a base disso são os nossos valores. Teve vários momentos que eu olhei e percebi o quanto fazia sentido para a gente, quando a gente conseguiu, principalmente, perceber que nós conseguimos abaixar o nosso custo fixo em 40%, fazendo pouquíssimas mudanças. Só no comportamento, no entendimento, nas boas práticas que a cultura trouxe pra gente. 40% é muita coisa. Trabalhar com a Raquel foi disruptivo para mim. Primeiro porque ela queria todo o meu tempo do mundo. E eu falei assim, eu não tenho esse tempo, não existe esse tempo. Mas na primeira reunião eu vi a necessidade que era mesmo da gente gastar esse tempo. E aí a gente conseguiu fazer uns intensivos muito legais. E dentro do processo, acabamos, obviamente, criando uma relação de amizade também. Porque é uma relação onde a gente vai falar dos problemas mais íntimos da companhia. O que eu diria para qualquer empresário assim, sobre o trabalho da Raquel corre, faz logo, porque você não vai estar perdendo seu tempo. Você vai estar ganhando números, você vai estar ganhando resultado, você vai estar ganhando vida, porque vai mexer em lugares que você nem imagina. Eu não dava nada por esse trabalho, nada. Eu estava fazendo por obediência a Deus. E hoje eu falo assim, quando que nós vamos reciclar? Porque apesar de saber que a gente já fez grandes mudanças, é um processo. Esse processo ele não acaba. Então, e eu sei o quanto eu posso errar, voltar atrás, voltar ali naquele lugarzinho de status quo que é confortável e de não fazer as mexidas necessárias aqui dentro da companhia. Então, além desse trabalho ser de extrema importância, na primeira vez que você faz, eu acho que também vale sempre estar reciclando ele. E eu recomendaria assim fortemente para que cada empresário tivesse um olhar mais aguçado com relação à cultura. É um drive que mexe em toda a companhia e que de fato traz um norte e resultado financeiro para a companhia. E resultados importam para Deus.